Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas em ponto. Hoje é dia 11 de maio de 2025, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando agora a edição do seu Desperta de todo santo dia aqui no ICL. Espero que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana cheia de energia, de bons resultados na sua vida profissional e financeira. Enfim, tudo de bom para você nessa semaninha aqui, meiozinho já do mês de maio nós estamos chegando, né? Portanto, nós estamos aí a um tirinho de espingardinha, como diz lá em Minas Gerais, do fim real do ano legislativo, que acontece em junho e julho, até o começo de julho, quando o Congresso Nacional se dispersa para entrar em campanha eleitoral. É o que vai acontecer. E o Brasil, é engraçado, olha como isso acontece, ó. Nós estamos cheios de assuntos pendentes aí. Nós temos uma guerra inteira do Irã para resolver, a carestia, a inflação. Nós temos uma guerra entre o governo federal e o Banco Central, que ainda não acabou, ao contrário do que muita gente pensa. Enfim, nós temos tanta coisa para resolver e o Brasil está dividido por conta de um detergente. Pode uma coisa dessa? Detergente IP. É um detergente bolsonarista, porque os donos dessa indústria são bolsonaristas conhecidos e doaram até R$1 milhão para a campanha do Bolsonaro. Pois agora se descobre que o detergente IP tem bactérias. E a gente que pensava que lavar as mãos com detergente ou sabonete matava as bactérias, né? Eu fiquei mais surpreso. Não me surpreende que uma marca de um produto bolsonarista apareça com problemas. O que me surpreende é a gente não saber que lavar a mão com detergente não mata os vírus e as bactérias, né? E a gente foi aconselhado a lavar as mãos a toda hora na Covid, ficou sabendo que existem sabonetes que são bactericidas e outros que não são, né? Então a gente tem que prestar muito cuidado, muita atenção à maneira como a gente usa algumas coisas que são produtos do convívio nosso diário, né? Sabonetes e detergentes por conta disso. Eu, como há muito tempo não compro produtos bolsonaristas na minha casa, não tive que devolver nada, mas se você tem um detergente IP na sua casa, toma cuidado, porque tem uma bactéria lá, que é uma bactéria muito comum no meio ambiente, que pode adoecer você e a sua família, tá bom? Ou devolve para o supermercado onde você comprou, ou então você joga fora mesmo, porque e assume o prejuízo. Agora, o incrível é que os bolsonaristas tenham feito profissão de fé numa marca que está condenada por uma questão técnica, que é a presença de uma bactéria. O fato de você gostar ou não de um detergente não vai tirar dele as propriedades físico-químicas e muito menos, né, a dinâmica funcional em relação à criação de colônias de bactérias. Eu, sinceramente, não sabia. Fiquei surpreso. Agora, não me espanta que seja uma marca de um produto feito por bolsonaristas, porque, como vocês sabem, bolsonaristas não estão nem aí para a saúde pública, né? E aí a apreensão foi legal. Mas se você vê por aí uma campanha no seu Twitter de gente dizendo que a marca IP é boa pra caramba, fique com a Anvisa, tá bom? Não é uma questão de política, não é uma questão de ideologia, é uma questão de saúde pública mesmo, tá? Pessoal, o fim de semana foi bastante agitado. O ministro Alexandre de Moraes começou a negar os benefícios previstos na lei da dosimetria para os bagrinhos do 8/1. As ações começaram a chegar e na sexta-feira ele passou a despachar, se negando a aceitar aquilo que o Congresso Nacional havia decidido, que foi, né, simplesmente o arquivamento da lei da dosimetria, depois o veto presidencial e depois a revalidação desse projeto, porque o veto foi derrubado. Então, a lei está em pleno vigor no Brasil. Agora ela está judicializada por ações da esquerda brasileira e é preciso saber o que a Suprema Corte vai falar sobre essa peça. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que foi sorteado para fazer o relatório também dessa ação, já começou a despachar contrariamente, o que, segundo as informações do fim de semana, contrariou bastante os colegas que pretendem distensionar o ambiente político e, assim, tentar uma convivência um pouco menos atribulada, né, principalmente com o Poder Legislativo, porque, afinal de contas, quem faz leis é o Poder Legislativo. A gente pode até não gostar, mas as leis são feitas por lá. E o dia em que isso for invertido, o próprio fundamento da República vai por água abaixo, né? Enquanto isso, lá fora, lá no mundão velho, sem porteira lá fora, o Trump considerou a proposta feita pelo Irã para um armistício inaceitável. E aí segue no limbo, conforme palavras do jornal New York Times, a questão do Oriente Médio. É uma guerra estranha, onde aquele que promoveu o ataque não encontra um caminho de saída. E o que supostamente está em inferioridade bélica, inferioridade militar, está chamando o outro para a briga, né? Está gostando do desgaste que o Trump está sofrendo lá nos Estados Unidos e que muito possivelmente vai nas eleições de novembro construir uma derrota para o Trump. Ou seja, recado da guerra.
Se você não tem armas suficientes para combater o seu inimigo no campo, o que você faz? Você combate ele no sistema eleitoral do país dele, cria pressões lá dentro para que os próprios cidadãos do país afetado decidam o destino do autocrata que está lá dirigindo essa guerra, que formalmente nem guerra ainda é uma simples operação. São esses os assuntos do dia de hoje. Temos mais também com relação ao Banco Master. Descobriu-se que o senador Ciro Nogueira comprou um triplex de 22 milhões de reais, 22 milhões, na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, que é um prédio dos mais luxuosos do país, eu diria até do mundo, né? E trocou depois por uma mansão no Jardim Europa, e isso tudo aconteceu logo depois que o senador copiou, né, do Vorcar aquela emenda que era a chamada emenda Master, que aumentava a proteção do fundo garantidor de 250 mil para R$1 bilhão, porque para o Vorcar, para a sede dele por dinheiro e dessa caterva toda que o circundava bicando nesse dinheiro, só o Banco Master era pouco, né? Precisava de mais. Precisava quebrar de vez o fundo garantidor para ficar bom para o senhor Vorcar, que distribuía as propinas na República. Esses são os assuntos do dia de hoje. A gente começa uma semana já bem quente, né, pelas repercussões de atos que, inclusive, geraram consequências durante o fim de semana. E vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho agora sobre futebol. Já vou chamar aqui o Alex Amorim, porque no futebol também foi um fim de semana estranho. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, nossa audiência. Bom dia, Panúzio. Deixa o dedo no like, curte aqui nossa página pro vídeo e nossas notícias chegar a mais número de pessoas. E uma ótima semana para nós, Panúzio. Muito bom. Curta também a arroba do Alex. Dá a sua arroba aí, Alex. Isso mesmo. Seguem lá, Alex Amorim. E também minha página também, avante.verdão, com 2 O's e sem o tio ali no ar, para me acompanhar nas redes sociais, falar um pouco sobre esporte e também verificar ali minha vida no meu dia a dia. Esse Avante Verdão do Alex, na verdade, ao contrário do que você pensa, é uma homenagem ao Lândia Esporte Clube. Não é mais ao Palmeiras. O Alex agora é o torcedor do Lândia, está acompanhando aí toda a campanha do Lândia e tem ótimas notícias para a torcida do Verdão do Triângulo Mineiro. Fala aí, Alex, o que foi? Isso mesmo. Eu até antes de começar aqui o Desperto, eu tinha falado pro Panúzio a notícia. E eu só sigo o Palmeiras, assim, de time brasileiro. Porém, eu comecei a seguir também nosso Lândia ali pra ter as notícias, pra informar nossa audiência. E o que acontece, Panúzio? No final de semana teve o jogo entre Uberlândia e Operário, fora de casa. O Operário começou na frente com o gol do Luizinho aos 26 minutos. Porém, o nosso Uberlândia conseguiu a virada nessa artezinha que eu até fiz aqui, uma arte especial pro Panúzio e pra nossa audiência, e a Uberlândia aos 33 minutos empatou. Você está falando empatou do Merchan do Lândia, você está falando do Perdão, Merchan. Lândia, nosso Lândia. O Marcelo Augusto empatou aos 33 minutos e o Thomas Bastos garantiu a virada aos 35 minutos do segundo tempo. Então, Panuso, o nosso Lândia está com a campanha surpreendente porque 18 pontos disputados, ele ganhou 15 pontos, um aproveitamento de 83,3%, já garantiu para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 e está garantido com 4 rodadas de antecedência e é o líder do grupo, 4 pontos de diferença pelo Ivinhema, ali do grupo C da Série D, Panúzio. Mas que maravilha, hein? Eu nunca supus que o Lândia pudesse chegar tão longe, tá? Foi muito longe mesmo, tá muito Sim. bem. Parabéns, pessoal da minha cidade aí. Foi só a gente começar a falar, eu abandonar o Mirassol, que também tá, né, pela bola 7, não estava produzindo mais nada, e voltar pro colo do Lândia, que as coisas começaram a deslanchar para ele aí, né? Isso mesmo, e eu lembrando... posso assegurar para você, que é torcedor do Lândia e também que não é, que esse é o único canal que fala desse time até hoje. Tá? Portanto, o dia que ele despontar no noticiário, você pode saber que uma participação nossa teve, né, Alex? Isso mesmo, e o clube também, se notar a gente, Fábio Panuzzi e o Alex Amorim, que é o único veículo que fala do Lândia, então estamos aqui juntos para levar a informação do maior Verdão, o segundo maior, porque o primeiro é o Palmeiras, do Brasil, Panuzzi. Muito bom. E, bom, vamos falar do adversário agora, né? Corinthians e São Paulo, empate 1-1, mas teve um requinte nessa partida aí. Que história é essa de tiro para cima do bandeirinha, Alex? Na verdade não é tiro, tá? É um gesto, mas os jornais estão falando que houve tiro para esquentar um pouco a manchete. Vamos baixar a bola um pouco aqui, literalmente, falar que foi um gesto insinuando tiros para cima do bandeirinha.
Vai lá, Isso Alex, mesmo. conta pra nós. Eu vou pedir pro Anderson colocar a artezinha ali do Campeonato Brasileiro, só pra gente ilustrar os jogos de ontem. Então, o Corinthians, Panuso, ganhou de 3-2. Você tinha falado que foi empate, mas foi uma vitória do Coringão, Foi, 3-2. desculpa. 3-2. E o que acontece? O Corinthians abriu o placar, fez 1-0, 2-0, porém o Luciano ali no primeiro tempo, no finalzinho, fez o gol e fez um gesto em direção à bandeira, mas ele não chutou. O que acontece? Teve uma ocasião passada que ele fez o gol lá no estádio do Corinthians, perdão pelo merchandising falando sobre a marca. O que você falou aí? Eu quase falei o nome da marca do estádio ali, o name rights da arena do Corinthians. E nisso, o Luciano fez o gol e chutou a bandeirinha e a torcida do Corinthians ficou muito irritada porque acontece. No futebol brasileiro, se você chuta a bandeira do rival, automaticamente o torcedor rival não gosta e começa a fazer gestos e atacar e até mesmo começa uma briga ali generalizada em campo. Porém, ontem o Luciano fez o gol e fez um gesto meio que atirando a bandeira e a torcida do Corinthians não gostou. Da mesma forma, começou a xingar o rapaz ali, atacar copo de água nele e tudo. Então, a forma de tiro foi apenas uma comemoração na bandeirinha, porém, o Corinthians ganha de 3-2 ali, fez um ótimo jogo. Ontem eu tava torcendo pro São Paulo, porque eu queria ver o Corinthians lá embaixo, mas o Coringão venceu 3-2 jogando muito bem e saiu da zona de rebaixamento e chegou a 18 pontos, Panusa. Muito bom. Agora, esse negócio do tiro lá no bandeirinha, na verdade, foi um gesto, né, gente? Só para explicar direitinho, um gesto que parecia tiro em direção à bandeirinha e a torcida inteira começou a despejar coisa das arquibancadas nesse bandeirinha que sofreu ontem lá no jogo, né? Não faça isso, pessoal. Deixa o bandeirinha trabalhar em paz. É a segunda vez que acontece, segundo a nossa enciclopédia Alex Amorim. A WikiAlex. WikiAlex, é. Vai, continua. Agora temos também uma novidade para vocês. Essa novidade é uma novidade completamente nova mesmo. Neymar continua fazendo gols, hein? Olha Isso só, mesmo. precisava mesmo ter um ambiente de Copa do Mundo e a necessidade de provar que ele ainda é um jogador de futebol para que o Neymar começasse a marcar em todas as partidas, coisa que ele não fez durante anos. Agora parece que o homem nasceu de novo das cinzas. Qual foi o milagre aí, Alex? Perfeito. O Santos ontem jogando em casa ganhou de 2-0 do Bragantino e o Neymar Panuso parece que ele acordou pra vida e fez o primeiro gol da vitória do Santos ali contra o Red Bull Bragantino e o Adonis Frias fez o gol aos 76 minutos ali do segundo tempo. Eu creio que o Neymar está tentando fazer o nome dele. A gente critica e tudo e sabe que o Neymar é um ótimo jogador, porém eu creio que esse ciclo de Copa do Mundo... Eu não sei disso não, já foi um jogador. Sim. Sim, mas quando ele quer, ele ainda, mesmo assim, ele tenta fazer um milagre ali naquele time bem abaixo do Santos. E eu creio que nessa fase, assim, pré-Copa do Mundo, ele tentando ter esse sonho de jogar a sua última Copa do Mundo, pode ser que também ele esteja jogando muito bem. E hoje, lembrando que o Carlo Ancelotti encaminha para FIFA 55 nomes que são pré-lista da Copa do Mundo, e o Neymar está incluso, porém as chances dele estar na Copa são bem baixas ali, só se houver algum milagre, Panuso. Muito bom. É tudo isso por hoje, Alex? Isso, eu só vou passar antes nos resultados aqui para todo mundo saber da nossa audiência. O Curitiba empatou 2-2 com o Internacional. Alex, espera aí, deixa eu te interromper aqui. Teve um negócio também daquele jogo do Barcelona. Um jogador parece perder o pai durante a partida, é isso? Então, o Hansi Flick, ele é o treinador ali do Barcelona. Horas antes do jogo contra o Real Madrid, que ontem teve o clássico, o Barcelona ganhou de 2-0 e garantiu o título espanhol ali do Barcelona nessa temporada. E horas antes, o pai do Hansi Flick morreu e os jogadores do Barcelona dedicaram o título e a vitória para o pai do treinador do Barcelona, Panunzio. Foi o treinador, então, não foi nenhum jogador de futebol, né? E ele participou do jogo? Isso, ele participou, tanto que tem algumas fotos que quando após a partida o Rafinha, que é o atleta da seleção brasileira, abraçando ali o treinador alemão. Então ele participou e foi uma forma de homenagem ali dos jogadores do Barcelona para ele também, Panusa. Maravilha. E vamos continuar então a tabelinha, que eu atrapalhei tudo aí, pode continuar. Fique em paz. Então, voltando, Fluminense 2-2 contra o Vitória, o Cruzeiro ganhou fora de casa do Bahia, Atlético Mineiro empatou 1-1 com o Botafogo, Meu Verdão empatou 1-1 com o Remo, teve o jogo entre Corinthians 3 São Paulo 2, Mirassol empatou 1-1 contra a Chapecoense, Santos 2-0 contra o Bragantino,
Grêmio perdeu pro Flamengo, o Flamengo encosta novamente no Palmeiras e o Vasco ganha de 1-0 do Atlético Paranaense. Quem quiser ver a tabelinha, só pausar aí a nossa live, tirar um print e mandar pros amiguinhos. E Panunzio, antes de finalizar, vamos finalizar da melhor forma possível. Vamos falar também do futebol feminino. Vou passar rapidamente aqui pelos jogos. Cruzeiro 4-0 contra o América Mineiro. Santos ganha de 2-0 do Fluminense. O empate entre Misto e Bahia 1-1. E o Grêmio ganha de 3-0 ali do Bragantino, no Brasileirão Feminino, Panunzio. Muito bom. Terminamos? Terminamos. Por hoje é Beleza. só. Vamos então nessa. amanhã a gente se encontra aqui de manhã, 7 Isso da aí. manhã de novo, Vamos. começando tudo. Valeu? O pessoal está muito bem informado sobre futebol já. Mais do que isso, tem outros canais aí que falam sobre esporte. A gente só fala de futebol aqui como troça mesmo no começo da manhã aqui para esquentar o seu dia. Até porque, olha, eu não gosto de futebol e muitas vezes sofri muito por conta disso, porque chega numa roda, você chegou no trabalho de manhã, tá todo mundo falando de futebol, você não tem a menor ideia do que aconteceu no fim de semana, é demais, né? E aí você acaba pagando o mico de ser o burrão da turma. Mas aqui no ICL você não será taxado disso nunca mais na sua vida. Pode ficar tranquilo. O mínimo sobre o futebol, sobre as curiosidades, o Alex traz pra gente todo dia aqui. Pessoal, vamos agora para as manchetes aqui no nosso site. Antes, eu preciso dar uma passadinha pela meteorologia, né? Porque eu não falei ainda nada. E está aqui, olha, o mapa do Brasil hoje, sem nenhum alerta. Nós temos aqui chuvas no sudeste e numa parte do centro-oeste. Temos tempo seco aqui no miolo, no norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Teremos chuvas lá em cima, na área da Calha Norte, principalmente, e um pouco na Calha Sul também do Amazonas. Vou direto aqui para a temperatura nas capitais. Porto Alegre, poucas nuvens, não chove, 15 graus de temperatura baixinha. Florianópolis, 18 graus. Curitiba, 16 graus. Estou falando da máxima, tá, gente? Não estou falando da mínima, não. Aqui em São Paulo, 17 graus de máxima. O dia começou com 12 graus. Estava gelado quando eu vim para cá, para o ICL. Rio de Janeiro, muitas nuvens, 24 graus Celsius de temperatura. Pode chover, também pode chover em Vitória, mas é pouco, 29 graus. Em Belo Horizonte, nuvens com 27 graus. Terminamos aqui o centro-oeste. Brasília terá, terminamos o sudeste, vamos para o centro-oeste. Brasília terá poucas nuvens com 30 graus de temperatura, máxima 27 graus lá em Goiânia, 18 graus em Campo Grande, em Cuiabá 24 graus, não chove em lugar nenhum do centro-oeste brasileiro hoje, tá? Do norte, Porto Velho terá 27 graus de máxima com chuva, o norte chove em tudo quanto é lugar, tá? Em Rio Branco, 27 graus Celsius, depois Manaus, 29, em Boa Vista, 32 graus Celsius, em Macapá, 30, em Belém, 30 graus Celsius também, e aqui em Palmas, Tocantins, 34 graus. Nordeste, chove em praticamente chove em todas as capitais, está previsto aqui pelo INMET. São Luís terá 29 graus de temperatura máxima, Teresina 29, Fortaleza 30, Natal terá 28 graus Celsius, João Pessoa 28, Recife 29, Maceió 30, Aracaju 29 e finalmente Salvador 29 graus Celsius. Todo mundo com chuva no Nordeste brasileiro, tá bom? Essa é a meteorologia. Agora eu vou passar direto aqui para a capa do ICL, porque o Kleber Lourenço está me esperando lá na redação. Está aí a nossa página principal para vocês. Olha, o primeiro assunto, o assunto em destaque, são as decisões do Alexandre de Moraes suspendendo os efeitos da dosimetria para os bagrinhos do 8 de janeiro, tá? Mas o Supremo ainda não começou a rever isso. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre a lei da dosimetria, cuja constitucionalidade está sendo questionada pelos partidos de esquerda no Congresso Nacional. Apesar disso, o Alexandre de Moraes está negando aos bagrinhos do 8/1, né, o enquadramento naquilo que diz a lei da dosimetria, né? Agora estou sendo instado aqui a atualizar a minha página aqui, porque tem notícia nova chegando. Bom, vamos para o segundo destaque aqui. Produtos da IP já haviam sido alvo de alerta da Anvisa em 2025. Essa matéria novinha acabou de entrar aqui. É o nosso Kleber Lourenço trabalhando para deixar você bem informado. E a gente não sabia nada disso. A gente pensava que lavando as mãos ou lavando a louça com esse detergente estava livre de contaminação. Não está, né? Só para lembrar aqui, muita gente já não usava mesmo esse detergente porque é um detergente fabricado por um empresário bolsonarista que doou R$1 milhão, tá? R$1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco o Kleber vem para contar para nós essa história do detergente. Falei daqui a pouco, não agora, tá? Vamos voltar aqui para as manchetes do ICL Notícias. Bom,
Coluna de Jamil Chá de hoje informa: com ameaças e chantagem, os Estados Unidos minam a ação do Brasil em defesa da população negra. Já já nós vamos saber exatamente o que é isso. A negativa do Trump, que considerou inaceitável a resposta do Irã ao plano de paz dos Estados Unidos e jogando tudo num ambiente de limbo negocial, segundo o próprio New York Times. O ativista Tiago Ávila, que está preso lá em Israel, foi homenageado por um artista e agora virou um mural lá na faixa de Gaza, né? No Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada em relação à péssima qualidade dos seus políticos. Mais uma para nós aqui, olha. O governo provisório lá do Rio de Janeiro sustou a compra de um helicóptero por 70 milhões de reais. Por quê? Porque desconfiou que o helicóptero era usado, tá? E o PT se preparando para enfrentar um ambiente de desinformação na boca da próxima campanha eleitoral, que está já para começar daqui a mais uns dias. Esses são os destaques do nosso noticiário durante o dia de hoje, e eu já vou chamar logo o Kleber Lourenço para conversar conosco. Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom, Kleber. Kleber, você usa o tal do detergente IP na sua casa? Não, Panunzio, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora voltou, não voltou? tinha te ouvido. Então vou repetir de novo. Falei, bom dia, Kleber, e perguntei para você. Kleber, você usa detergente IP na sua casa? Na verdade, eu nunca usei, Panunzio. É mais por uma questão, antes mesmo de vir essas polêmicas sobre eleições, Bolsonaro eu já não era muito ali um grande fã da marca. Se bem que, para ser franco, né, eu acho que não existe isso, fã de marca de detergente, né? Mas me agradam outras marcas, outros produtos ali para lavar louça, mas não utilizo o IP na minha casa, não. Você sabe que eu não sabia, porque eu compro mais barato da prateleira do supermercado. Detergente tem uma variação de centavos, às vezes, de descobrir uns frascos de IP lá. Mas foi sem querer, viu? Foi baixa vigilância, porque eu, de preferência, não compro essa marca. Mas vamos lá. Tem gente que compra porque o preço dele é sempre mais em conta lá no supermercado, talvez pela má qualidade do produto, né? Agora, eu não sabia que detergente não matava bactéria, Kleber. Eu achava que aquilo era um ambiente completamente livre de contaminação, e não é, né? Não, principalmente se você tiver problemas na fase de produção, se o processo da fábrica, na planta industrial, tiver algum tipo de falha no processo de saúde, os produtos e os tonéis onde são feitos, eles tiverem alguma avaria, não estiverem bem ali limpos, ou tiverem resíduos de outras produções, isso pode acabar criando uma espécie de cultura para bactérias. Lembrando que esses produtos, normalmente sabonetes, sabões, eles já são ali ambientes difíceis de terem criação de bactérias, e esse tipo de problema, e quando isso acaba acontecendo é porque a coisa é um pouco maior do que a gente imagina, viu? Pois é. Agora, o Kleber, por que isso virou assunto de uma disputa política, hein? A interdição de uma marca que está prestando péssimo serviço à população. Conta para nós. Olha, Panunzio, na verdade, chama atenção porque no ano passado eu fiz um levantamento com os dados da Anvisa sobre notificações de produtos saneantes, que são onde os produtos da IP estão categorizados, tanto lava-roupas, desinfetantes e afins. E já no ano passado, no final do ano passado, a IP já havia sido alvo de uma notificação em relação a problemas na qualidade dos seus produtos, e foi na linha de lava-roupas. Naquela ocasião, os produtos não tiveram ali o aviso de recolhimento, mas não houve toda essa comoção que agora está tendo nas redes sociais. Temos pessoas públicas, inclusive pessoas com cargos públicos, como, por exemplo, o vice-prefeito da cidade de São Paulo, promovendo e fazendo propaganda explícita dos materiais ali da empresa IP. E nesse levantamento também eu vi que esse tipo de notificação é um procedimento comum da Anvisa em parceria com as vigilâncias sanitárias. Vale ressaltar que a Vigilância Sanitária de São Paulo, que é ali gerida também por parte do governo estadual, embora faça parte também do Sistema Único de Saúde, e a Vigilância Sanitária de São Paulo esteja próxima ali na gestão do governo Tarcísio de Freitas, outros produtos, não só da IP, mas de outras empresas, foram notificadas. No ano passado, 55 empresas foram alvos de notificações da Anvisa com problemas no seu processo de produção. Esse ano também já tivemos uma nova leva de produtos, não foi só a IP, porque
tem essa discussão nas redes sociais de que o alvo da perseguição seria a IP, e o foco disso seria que foi a única empresa alvo desse tipo de notificação e aviso e ordem de recolhimento. E não, tivemos ali 19 dossiês e registros de fiscalização da Anvisa já esse ano e 43 produtos que foram alvo também de notificação e ordens de recolhimento por conta da Anvisa até maio deste ano. Então veja só, não foi algo específico com a IP. É nada menos do que acontece todos os anos, um trabalho padrão e normal que agora, por um motivo muito absurdo, e inclusive na esteira das revelações dos escândalos envolvendo o senador Ciro Nogueira, agora toma a proporção no debate político e também mostra, em certo aspecto, o estado miserável que a gente se encontra na sociedade, onde até mesmo um procedimento padrão e burocrático da Anvisa acaba alimentando polêmicas das mais absurdas, com pessoas fazendo vídeos tomando e ingerindo detergente, tomando banho com detergente, um produto que é feito para lavagem de roupas e não para você fazer o seu autocuidado, sua higiene pessoal. Pois é, eu tô vendo aqui na internet, minha página deu uma travada aqui, bem legal agora, mas eu queria mostrar esses vídeos para vocês. É tão nonsense, sabe? Esse cara que tá travado aqui minha tela, daqui a pouco ela destrava. E esse cara aí tá recomendando que as pessoas tomem banho com detergente. Pode uma coisa dessa? Tem outro que aparece bebendo o detergente. Enfim, a página continua travada. Eu já vou mostrar isso para vocês, porque é importante. Isso é uma questão de saúde pública. E é um retrato, Panuso, de mais uma vez uma cruzada da extrema-direita brasileira, vocalizada ali pelo bolsonarismo, contra a saúde pública. Nós tivemos ali as 600 mil mortes na pandemia também por conta desse embate deles contra medidas de saúde pública, o que é extremamente absurdo. Agora a gente tem essa questão do detergente IP, e isso nos remete, aqui, por exemplo, a questões como a gente teve no passado, aquelas seitas religiosas que promoviam os mais diversos absurdos, e agora nós temos o bolsonarismo se comportando como uma espécie de seita também nesse caso. Olha aí, ó, travou de novo aqui, mas tá um inferno meu browser aqui. Eu ia mostrar para vocês, esse cara aí tá bebendo detergente na internet, pode uma coisa dessa? Eu não recomendo, tá? Mas o cara quer beber, tudo bem, é um voto a menos na próxima eleição, talvez, tá? Porque isso pode causar graves infecções do organismo. E outra coisa, beber detergente é um negócio bastante insensato, né? Vou ver se eu consigo destravar minhas coisas aqui para mostrar para vocês esses vídeos, tá bom? Bom, Kleber, vamos lá para o próximo assunto. O Bolsonaro, aproveitando o embalo da dosimetria, a rejeição do veto do Lula, já foi ao Supremo pedir anulação da pena, é isso? Mas o Supremo ainda tem que decidir, né? Na verdade, esse pedido da defesa do Bolsonaro, Panunzio, ele ocorre em paralelo à lei da dosimetria. Inclusive, esse pedido não se baseia na promulgação da lei da dosimetria, que foi feita no mesmo dia. É um pedido paralelo que pede a anulação do processo com base em elementos que eles vão apresentar no julgamento, e pedem, inclusive, a anulação, por exemplo, da delação do Mauro Cid, pede a anulação também integral do processo, pede o reconhecimento de cerceamento da defesa, ou seja, um dia antes do ministro Alexandre de Moraes decidir ali pela suspensão da aplicação da dosimetria enquanto o caso não é julgado no plenário, por conta das ações que foram impetradas no Supremo Tribunal Federal, a defesa entrou com um pedido que não depende da dosimetria para que possa avançar e ter sua tramitação. Vale ressaltar também que o STF, mas isso é importante deixar claro, não age de ofício, assim, automaticamente, como se cada assunto que aparecesse no debate político, eles emitem uma decisão ao sabor do que está acontecendo no Congresso. Tivemos duas ações, uma do PSOL, outra do PT, pedindo a anulação da aplicação da lei da dosimetria. Por exemplo, o pedido do próprio PT pede até mesmo que a anulação da derrubada do veto tenha como base também a anulação do procedimento que fatiou a anulação da dosimetria, separando a lei em duas partes diferentes, apesar de ser uma única lei, a dosimetria. Então, esses pedidos estão no STF e foi o que motivou a decisão do ministro Alexandre de Moraes no final de semana, que suspendeu a aplicação da dosimetria também, Panunzio. Muito bom. Agora, prometi, vou mostrar agora para o seu pessoal, os bolsonaristas aí fazendo loucuras com o tal do detergente P. Esse cara aí está lavando um frango com detergente P. Pode uma coisa dessa, Kleber? Já não é ideal que se lave o frango com qualquer tipo de produto. Aí vamos ver outro destemperado aqui, ó. Esse aqui, ó, a mesma coisa, tá? Falando aqui para nós aqui sobre as vantagens. Olha esse aí, olha. O cara faz de conta que tá botando o detergente na cabeça porque não tá, né? E bolsonarista é um bicho estranho pra caramba, né? Fala sério. Olha esse aí, ó. Esse é mais animado ainda. Travou.
Esse vai jogar no corpo dele, deixa eu ver se eu destravo aqui, vai jogar no corpo dele o detergente aí, tá? Uma pena que façam isso. E tem mais um aqui bebendo, eu queria mostrar isso para vocês, mas acho que o meu computador não vai colaborar muito hoje com a gente, não. Kleber, mais alguma coisa? Não, infelizmente vamos ter que acompanhar esses casos aí da seita da extrema-direita que se comporta tal qual ali o episódio envolvendo Jim Jones no século passado. Vamos acompanhar para ver o que acontece mais, o que essas pessoas vão fazer além ali em defesa de uma marca de detergente, Panunzio. Infelizmente é um retrato dos tempos atuais. Muito bom. Aqui, ó, tô aqui, olha só o que o cara tá fazendo aqui, ó. Mostra aí, Alex, por favor. Bactéria aqui, ó, ele tá falando, ó. Bactéria aqui, tá tomando banho com detergente P. Gente, mas que burrice, fala sério, hein? A dissonância cognitiva é um problema, porque ela coloca o cara em risco, né? E aqui, olha, aqui nós temos olha, bebendo, tá vendo? Ó? Bebendo. Pode uma coisa dessa, o cara beber na mamadeira. E essa gente acredita em mamadeira de piroca, hein? Imagina. Agora é mamadeira de detergente, né? Esses caras negam o que pode ser negado. Kleber, valeu então, um abração para você, obrigado pelas informações, até amanhã às 7 e pouquinho aqui no nosso Desperta, tá? Até, Panunzio, tchau para nossa audiência também. Um abração para você. Gente, já vou direto aqui chamar o nosso Lula, para a gente poder começar o assunto da semana com ele, porque já são 7h30 e eu queria mais tempo hoje para o Lula, porque nós temos um bocado de coisa para explorar. Bom dia, meu querido amigo Lula, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Bom dia, Fábio, bom dia quem está conosco. Lula está muito chique, dia que tem a coluna dele aqui, ele vem de terno e gravata, eu vou começar a usar terno também, para ficar igual. Tudo bom, Lula? Porque hoje, assim como esfriou aí, aqui também esfriou e até choveu hoje de manhã cedo. Quando eu saí de casa para vir aqui para o estúdio, estava garoando em Brasília, o que é absolutamente incomum no mês de maio. Garoando, a previsão do tempo diz que aí vai ter um dia sem nenhuma nuvem no céu. Olha como é que nós começamos já o dia erradinhos, né? Ô Lula, vamos começar então? Bom, antes de mais nada, eu queria começar conversando com você sobre essa confusão no fim de semana. Por quê? Desde sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes está negando aos patriotários, lá o pessoal condenado pelo 8.1, enquadramento na dosimetria. Mas a constitucionalidade da lei, que está sob responsabilidade do próprio Alexandre de Moraes, ainda não foi julgada, e parece que essas primeiras respostas do Alexandre de Moraes negando o benefício aos bagrinhos do 8 de janeiro, isso começou a gerar um mal-estar entre os outros colegas dele da corte. Como é que está o ambiente com relação a isso, hein? Fábio, o que o Alexandre de Moraes fez, aproveitou para fazer com essa questão da dosimetria, foi trazer de volta para a mesa dele, para a caneta dele, o comando do processo dentro do Supremo Tribunal Federal, ele que vem sendo tão fustigado em razão do caso Master, que o enfraqueceu internamente no tribunal, que o enfraqueceu na sociedade e que o isolou politicamente aqui em Brasília, desde que começaram a surgir as informações da relação pessoal que ele mantinha há muito tempo com o Daniel Vorcaro e da relação absolutamente estapafúrdia e fora dos padrões que a mulher dele, Viviane Barsi, manteve negocialmente com o Banco Master, tendo um contrato de 129 milhões de reais de honorários. Esse PL da dosimetria devolve a bola ao jogador Alexandre de Moraes, que agora, imaginemos que o Supremo é um grande cassino, né? O pano verde está sobre a mesa do Alexandre de Moraes, e ele está recuperando a sua condição de croupier, de quem vai distribuir as cartas e ligar a roleta para que façam as apostas. É isso que está acontecendo nesse momento. Ele solicitou que o plenário se pronuncie, foi por isso que ele suspendeu a validade do PL da dosimetria, ele solicitou que o plenário se pronuncie sobre a validade desse fatiamento institucional que é inapropriado e que foi feito na análise dos vetos presidenciais.
esse fatiamento ele pode ter eivado de ilegalidade todo o processo e aí fazer com que o PL da dosimetria não valha para nada. Há esse risco. Agora, no que tange a redução de penas, né, do PL da dosimetria, eu acho que a gente está diante da confirmação, nesse momento, de que houve uma negociação para que ele fosse aprovado, né, dessa forma como ele saiu do Congresso Nacional, porque já era objeto de negociação do próprio Alexandre de Moraes e da corrente alexandrista do Supremo para botar panos mornos no conflito entre Congresso e Judiciário. Por que eu falo isso? Porque nós dissemos aqui, lá atrás, em vários programas do ICL, foram escritas colunas, né, no site do ICL contando essa história do que aconteceu de fato. Na hora de redigir o texto do PL da dosimetria, o deputado Paulinho da Força teve auxílio de 3 ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, que foram consultados e houve uma mediação dessas conversas por parte de um advogado, que eu não vou dar o nome dele aqui, eu sei quem é, eu conversei com ele, né, mas não é o caso de dar o nome dele aqui. Um advogado mediou essas conversas e foi ele quem ajudou a redação do texto que acabou sendo aprovado. Então, por que isso foi feito? Isso foi feito para que se colocasse panos mornos na disputa entre 2 poderes da República. Não foram consultados 3 outros ministros do Supremo que liminarmente já concordam com esse texto: Luiz Fux, Cássio Nunes e André Mendonça. Então, o Supremo tem hoje no seu plenário maioria para aceitar as teses colocadas nesse PL da dosimetria, que terminarão por reduzir as penas dos condenados pelo golpe de Estado do 8 de janeiro. Agora a questão essa redução será feita caso a caso. E ela já começou para os condenados de menor potencial, os condenados que foram evidentemente manipulados naquele processo golpista, né, e que já estão tendo o benefício dessa redução nos seus processos lá embaixo. O que vai ficar para a sociedade é a discussão dos comandantes do golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na cadeia, o ex-candidato a vice, ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, né, que está na cadeia, o caso do general, do nano-general, que foi condenado, né, e que depois alegou que tem Alzheimer, né, o general Heleno. Esses casos serão submetidos, sim, ao escrutínio dessa nova lei e gerarão repercussão. Agora, a decisão sobre a redução deles será caso a caso. Eu acho, eu suspeito que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, terá sim uma redução entre 5 e 7 anos no total da pena que foi aplicada a ele. Mas não há possibilidade de haver anistia. A anistia, ela vai inclusive ser retirada do debate, porque ela está voltando ao debate agora, né, em razão da ida para o plenário desse caso, mas ela vai ser retirada do debate pela própria extrema-direita, porque ela não passa, porque a sociedade não suportará esse tipo de abuso e também porque o próprio Supremo, que está agindo nesse caso, como nós dissemos aqui,
contra o julgamento que ele mesmo empreendeu, não quer que venha à tona, que venha à superfície qualquer debate mais acalorado sobre anistia. Então, esta semana nós vamos ver um jogo, né, de blefes, né, nesse carteado que está se jogando na Esplanada, na Praça dos Três Poderes, e esse caso deverá ir a plenário na semana que vem, no pleno do Supremo Tribunal Federal, Fábio. Com essa divisão de votos, tá? Com essa divisão de votos. Hoje, 6 ministros devem aceitar essa redução, o que configura uma maioria, mesmo num plenário reduzido com apenas 10. Porém, o fatiamento do veto pode causar um vício de origem no pleito da extrema-direita. Bom, vamos aguardar para ver, porque vai ser uma decisão complicada, né? Porque ela pode se dobrar em decisões ponto a ponto, de se desdobrar em decisões ponto a ponto. Isso é muito complicado. É uma lei que funciona de um jeito para uns e de outro para outros. Então é difícil de arbitrar o critério de justeza. Eu não gostei. Agora também acho, Lula, o seguinte, se o Congresso aprovou, paciência. O povo escolheu o Congresso, né? E é assim que funcionam as democracias. A gente não gosta, mas a gente critica e acata. Ponto. Ponto final. Ô Lula, o que não tem ponto final é a capivara do senador Ciro Nogueira. A cada dia que passa, se descobre mais um sinal exterior de riqueza. E aqui eu fico me perguntando assim, essas coisas que a gente reflete no chuveiro, sabe? Assim, por que uma pessoa se torna corrupta? Imagino que o primeiro ato de corrupção deva valer a essa gente pelo menos um brainstorm, uma crise de consciência. Como é do segundo para frente fica tudo legal, só vantagem, né? Agora, o Ciro Nogueira é como qualquer outro sujeito que enriqueceu sem ter mérito, sem ter feito esforço para isso. E ele fica colecionando quinquilharias. A gente viu que a Polícia Federal apreendeu uma moto de 1.000 cilindradas na casa dele, ele é dono de uma empresa de motos, uma BMW, né? A moto em nome de uma empresa, a BMW em nome de outra. A BMW estava em nome da CLNF, que é a gestora do patrimônio amealhado por esse político, e a moto estava em nome da concessionária de motos do Ciro Nogueira. Mas ele comprou também um imóvel de altíssimo luxo, 22 milhões de reais, aqui em São Paulo, na Rua Oscar Freire, nos Jardins. É um ponto nobilíssimo de imóveis carésimos, né? Então, um triplex. O Metrópolis, que fez a matéria, colocou até na capa aqui pra gente. Mostra aqui, Alex, por favor, a minha página com a notícia. Alex, põe aqui, ó. O Alex já está botando aqui. Ele comprou assim. esse triplex aí em paralelo à apresentação da emenda que aumentava para R$1 milhão o fundo garantidor de crédito para quem usasse CDBs do Master, né? Agora, uma coisa aqui, porque que esse cara vai produzir escândalos daqui até a última notícia que a gente der sobre ele é favas contadas. Agora, o que me espanta é que talvez o caminho para desvendar a ação torpe desse sujeito seja essa empresa, CLNF, né? CNLF, que é um acrônimo, CLNF, Ciro Nogueira Lima Filho, são as iniciais do nome dele. Parece que é aí que mora, né, digamos assim, a ponta da organização patrimonial desse senador, hein, Lula? Fábio, você usou aí a metáfora da capivara, né? Quem já viu capivara nadando, e aqui no Lago Paranoá você tem vários rebanhos, né? Eu acho que esse é o coletivo de capivara, porque é um mamífero, são vários rebanhos de capivara nas margens do Lago Paranoá, mas elas são sempre comandadas por uma liderança. Tem as capivarinhas, né, os filhotinhos que vão nadando ao lado, e é isso que está acontecendo nesse momento. O líder foi descoberto, e quando o líder das capivaras é descoberto, ele age com alguma violência. Há registro aqui no Parque da Península e no Parque da Ermida Dom Bosco, aqui em Brasília, de ataques de capivaras a cachorros, a pets que estão caminhando com os seus donos e que são atacados pelos líderes de bando, né, das capivaras. É isso que está acontecendo nesse momento.
O líder, né, está arrostado, está sendo confrontado contra os órgãos, né, pelos órgãos de fiscalização, e ele está exibindo está dando aqueles gritos, está dando fazendo aquela reação gutural, né, para tentar afastar, né, quem está nos seus calcanhares. E as capivarinhas do lado estão tentando escapar, mas não escaparão, porque é isso que foi puxado do Ciro Nogueira, colocou luz sobre um personagem que é a cara do Centrão. Na revista Liberta, que está no ar, né, desde o último sábado, tem um perfil, né, deste cara que é a cara do Centrão, que mostra como ele se criou em Brasília, nos porões da política, associando negócios privados à atuação que ele tinha no parlamento, na construção, por exemplo, Vocês sabem que foi o Ciro Nogueira quem deu suporte político para a ascensão do breve Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara por 5 meses. Se elegeu em 2005, né, e em fevereiro de 2005, e caiu, teve que renunciar 5 meses depois, porque foi pego pedindo comissão, pedindo mesada a um pequeno empresário que tinha ganhado uma licitação para explorar um restaurante da Câmara dos Deputados. Ele chegou ao poder, o Severino Cavalcante, a presidência da mesa da Câmara, por causa do trabalho do Ciro Nogueira no baixo clero, na Câmara dos Deputados. Ciro Nogueira vira senador com a ajuda do PT, lá no Piauí, para derrotar um nomão da direita tradicional brasileira, que era o senador Heráclito Fortes, do PFL, do Democratas, lá do Piauí. Aí o Ciro Nogueira recebeu a ajuda do PT piauiense e vira senador. No Senado, ele descobre que pode fazer muitos negócios em associação com os votos que ele pode dar para projetos polêmicos, sobretudo em 2 áreas, né? Na área de jogos, cassinos, liberação de cassinos e bets. O Ciro Nogueira foi o personagem que capitaneou a aprovação das bets no Congresso Brasileiro e teve esse tema como um tema preferencial dele durante 15, 20 anos dentro do Congresso Brasileiro, né? E ele recebe o partido que ele preside desde 2013 das mãos do então senador Francisco Dornelles, né? Este é o personagem Ciro Nogueira, exposto agora, mas como ele tinha esse tipo de atuação e vinha dando certo, ele passou a projetar pessoas que o copiavam nessa ação política. Um deles, o mais notório dele, não notável, o mais notório é o Antônio Rueda, né, presidente do União Brasil, né? O Antônio Rueda será o próximo a vir com o seu prontuário à exposição pública. E o outro é o Ibanez Rocha. A gente falou dele aqui na semana passada, a gente vem falando há muito tempo. O Ibanez Rocha, que começou a sua vida política no Distrito Federal como presidente da OAB, foi por meio da OAB, da advocacia, que ele projetou o nome dele politicamente e virou governador, exerceu o mandato colocando embaixo do tapete uma série de denúncias de corrupção, né, porque ele exerceu o mandato sempre olhando esse perfil de alguém que está na política para fazer negócios, como Ciro Nogueira. E é isso que está sendo exposto agora e, Fábio, virá à tona nos próximos dias, porque este é o curso natural do processo. Rios correm para o mar.
O mar, neste momento, é essa grande investigação do maior escândalo financeiro da história do país, que é o caso Master. Acabou se tornando no maior escândalo financeiro. E os rios estão correndo para o mar na publicização dos escândalos associados a isso. Lula, agora muito se falou semana passada sobre delação. Aliás, fazer um comentário aqui para trás, Antônio Rueda é um personagem que eu não entendo, francamente, porque é uma pessoa completamente outsider. Ele vem do PSL, numa relação lá com o Antônio Bivar, que era o presidente do partido. Ninguém sabe de onde surge, ninguém sabe de onde vai. Tudo que se sabe sobre ele é que antes de ser essa figura importante no cenário partidário, ele era um advogado medíocrezinho lá no vendedor de seguros. Advogado, vendedor de seguros. Exatamente. Nunca teve um mandato parlamentar, foi cotado aí algumas vezes para ser vice, tudo porcaria, que o político não tem que fazer esforço nenhum para se eleger, e não foi candidato. E aí manda num partido político que é a terceira ou quarta força do Congresso Nacional, tem ascendência sobre gente como o Grampim lá em Salvador, enfim, como o Moro, já, não sei nem o partido que o Moro está mais, viu, Lula? Não sei se está no União Brasil, se está no Progressista, mas enfim. O Moro, eu acho que está no União Brasil. Está no União Brasil, né? Ele teve dificuldades nos partidos para compor essa legenda. Não sei, mas ficamos devendo essa informação. O que importa é o seguinte, esse Antônio Rueda não é nada, não é ninguém, não tem biografia, não tem mandato, nunca teve e de repente vira o ó do Borogodó, a última Coca-Cola gelada do planeta, da corrupta lá do Congresso Nacional. Estranho pra caramba esse personagem, precisa ser realmente exposto, né, Lula? Até porque a gente saiba quem é, de onde veio e para onde pretendia ir, porque não vai chegar em lugar nenhum. Precisa ser exposto, e aí quem tiver essa curiosidade diletante, eu recomendo que vá, por exemplo, ao Hotel George Sank, aí em São Paulo, Fábio, que fica ali, acho que é no Itaim, nas franjas do Itaim, porque os porteiros, os manobristas do George Sank, aonde o Rueda tem ou tinha, com certeza tinha, um flat, eles podem contar como é que era a rotina de reuniões e as personagens suspeitas que costumavam se reunir com Antônio Rueda quando ele estava no auge dessa trajetória, antes de ser exposto aqui no ICL, né, a partir da Operação Carbono Oculto. Muito bom, porque nós tivemos aqui uma entrevista exclusiva muito corajosa, aliás, do piloto Matosinho, que mostrou para o Brasil quem é esse Antônio Rueda, inclusive afirmando que ele é o dono da TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, se eu não me engano, né? Enfim, agora surgem personagens na política brasileira que a gente sinceramente não sabe de onde veio. A gente está acostumado a ver grandes lobistas que no passado eram gente que frequentavam altas rodas desde sempre em Brasília, enfim. É muito diferente da atuação de um sujeito como esse que deixa de ser um lobista clássico, né, Lula, para virar presidente de uma legenda. Aí ele deixa de ser um coadjuvante da cena para assumir o protagonismo da cena política, né? Isso. Agora, só uma correção, Fábio, para a gente mudar de tema. TAP não é Tráfico Aéreo Piracicaba, não. Aí acho que foi um erro seu. É Táxi Aéreo Piracicaba, tá? Então vamos... Você me corrigiu. Que serviu para os traficantes aí, mala de dinheiro e essa coisa toda, também não está tão errado, mas a razão social da empresa é Táxi Aéreo Piracicaba. Famosa TAP aí, que é uma sigla que vem como paráfrase dessa lá de Portugal, né? Que é a verdadeira TAP. Bom, Lula, vamos para o próximo assunto. A gente esqueceu de uma coisa aqui hoje. Eu vou pedir para o Alex fazer isso agora. Roda a vinheta, Alex, por favor. Muito bem, vamos falar Fábio, agora da coluna do Lula. Fala, Lula. Exatamente. Aí eu queria, Alex, bota a primeira imagem, a do traficante, né? Oliver Ortiz, um traficante espanhol, que em 2016 ele foi preso e rapidamente solto por ordem do então ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, né? Jamais recapturado. E o Oliver Ortiz, ele era investidor do Master, já ali, né, do Banco Máxima, e era traficante ligado ao PCC. Então, já ali em 2016, havia uma conurbação, né, de interesses entre tráfico e Banco Master
crime organizado e Banco Master. Essa é uma nota do Flávio VM de Castro e da Alice Maciel, que abre a reserva exclusiva dessa semana. As outras duas, né, pode colocar aí, Alex, as outras duas notas, elas mostram que o ex-prefeito do Recife, o João Campos, vive uma crise de imagem, tanto no Palácio do Planalto aqui, em relação ao presidente Lula, tá? E também lá em Pernambuco, onde ele está experimentando uma queda constante, né, nos índices de intenção de voto e uma aproximação que já é quase no ambiente do empate com a governadora Raquel Lira, e por dois motivos. Uma é porque foi colocado nas costas dele a culpa de pelo menos 3 votos que o Jorge Messias não teve no plenário do Senado, né? O PSB de Bola tem 7 senadores e só entregou 4 votos para o Jorge Messias. Então, o João Campos, que veio a Brasília, que esteve presente na sessão do plenário, recebeu uma parcela dessa culpa, dessa desarticulação política. E a outra questão é que ele se materializou já como ex-prefeito no Palácio do Planalto na semana passada, na segunda-feira, quando o Recife e a região metropolitana do Recife estavam enfrentando uma grande enchente, muita chuva na região. Ele, sem marcar nada, sem agendar nada, veio a Brasília e começou a fazer gravações do Palácio, dizendo que tinha feito reuniões e tal, enquanto o bicho estava pegando no Estado. E o governo federal enviou para Recife o ministro da Integração Regional, o ministro Valdez Góes, para que ele operasse em loco essas reuniões e não em Brasília. Criou uma tensão, né? E por último, na semana passada também, o presidente do PT, o Edinho Silva, foi a Pernambuco e disse que o presidente Lula aceitaria de bom grado o apoio da Raquel Lira, adversária do João Campos. Então tem essa tensão na aliança. A outra nota, você pode colocar aí, é a nota do Igor Melo, que mostra uma mudança de comportamento do ex-governador Cláudio Castro, inelegível, que agora ele adotou nas redes o bateu-levou, sem nenhuma propriedade, né, para fazer isso, porque o Cláudio Castro é isso que está na nota do Igor, né? É um avestruz, ele está se escondendo para evitar que a notícia o revele. Muito bom. Passou da hora já desse avestruz ser desenterrado, né? Para que o Brasil possa conhecer exatamente um sujeito que chega na carona de um candidato que ninguém sabia quem era, foi caçado e acabou abrindo campo para que esse tipo estranhíssimo, Cláudio Castro, de repente virasse um personagem importante, né? Sem dizer que veio também, a política agora está engraçada, né? Antigamente você precisava de tradição, você precisava de vida, você precisava de história. Hoje em dia não precisa mais nada disso, basta você cair nas graças aí de meia dúzia de engraçadinhos na internet e o seu futuro político está feito. Até que, né, alguém do COAF corte o seu barato, né, Lula? Exatamente, é isso. Então tá bom. Lula, um abração para você, obrigado, cara. A gente se vê aqui na quarta-feira, então. Um abraço. Tá? Um abraço, vemos. Até lá. Até logo, audiência. Até mais. Obrigado, gente. Olha, alguns assuntos não deu tempo de abordar hoje, não tem problema, porque vem aí o N1 agora e você vai ficar sabendo tudo que você não ficou sabendo aqui no nosso Desperta, tá bom? Então eu desejo a você uma ótima semana e já vou chamando aqui, olha, para você, tá chegando aí, né? Hoje é dia 11, dia 17, domingo que vem agora, domingo dessa semana, você já tem um compromisso, tá? 8 horas da noite, estreia o documentário Bandidos de Farda, que está aqui para você, ó. Bandidos de Farda, tá? Produzido aqui pelo ICL, com a equipe da Juliana Dalpiva, dando para a gente aqui informações que o Brasil conheceu agora e que vão reabrir os escaninhos da ditadura brasileira, porque se descobriu que a perversidade tinha origem, tinha coordenação e tinha método, né? E o método foi descrito por um coronel chamado Ciro Etchegoyen, que guardou consigo documentos que roubou do Exército Brasileiro e conservou com ele até o dia da morte. Esses arquivos foram para a mão da Juliana e aí abriu-se esse mundo novo
né, dos escaninhos da ditadura militar brasileira, que a gente passou a conhecer agora, que certamente terá um grande impacto no futuro, tá? Mais uma série brilhante de reportagem da Juliana, do Igor e da equipe dela, tá bom? Não perca, vem aqui no despertaicl.com.br. E para encerrar, a nossa boa notícia, 25.125 pessoas assistindo a gente, nós estamos 4.000 pessoas além da Jovem Pan, que vem em segundo lugar, e eu agradeço o privilégio de ter você nessa audiência tão qualificada que compõe a nossa base aqui no ICL, tá bom? Bom dia para você, boa semana, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau, obrigado. E aí, de repente, chega uma mensagem com documentos que nunca tinham vindo à tona, que iriam reescrever a história desse período. São documentos que mostram detalhes do que há de pior na história brasileira. Minha mãe sumiu. Vai ficar sumida há 3 dias. Toma os pontapés, rola a escada abaixo, preso levado para a mesma banheira onde eles molhavam a gente e puxaram fio. Esse é um direito da sociedade brasileira de conhecer a sua história, não repetir esse período.